Salve, salve! Bom, é o seguinte, na aula de hoje, para a gente finalizar a apostila 3, vamos fazer alguns exercícios que englobam todas as operações com frações e algumas situações onde a gente tem que usar um pouco mais o raciocínio e situações do nosso cotidiano. Então vamos lá para a página 90, exercício 3. Olha só como é tranquilo. Melina ganhou da irmã a metade de um bolo e dividiu igualmente entre ela e duas outras amigas. Qual é a fração do bolo que ficou com Melina? Então, olha só, ela tinha metade de um bolo e dividiu entre ela e mais duas pessoas, quer dizer que ela dividiu entre 3 pessoas. Então, a gente tem que pegar meio e dividir por 3. Isso aqui é uma divisão de frações. O que eu faço numa divisão de fração? Conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de 3? 1/3. Aí agora como é que a gente faz multiplicação de fração? O de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. Então quer dizer que a fração do bolo que a menina ficaria seria 1/6 do bolo. Maravilha? Então olha só, vamos para o exercício 4. A sala de João representa 1/6 do total de alunos da escola. Os alunos que não são da sala do João foram divididos em 10 grupos com a mesma quantidade de pessoas cada um. Que fração representa o número de integrantes de cada um desses grupos em relação ao total da escola? Bom, na sala de João tem o quê? 1/6 do total de alunos da escola. Os outros alunos da escola representam o quê? 5/6, certo? Até aí, tranquilo. E aí eles foram divididos em 10 grupos de mesma quantidade. Então, eu vou pegar o restante da escola e dividir em 10 partes. Mesma coisa do outro exercício. Divisão de fração, conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Aí vai ficar 5 vezes 1, 5. 6 vezes 10, 60. Ou se a gente quiser simplificar o 5 com o 10 aqui, já poderia. Mas, aqui nos casos, fiz para vocês verem assim a simplificação. Depois a gente simplifica. Então, ficaria 5/60, dividindo por 5 em cima por 5 embaixo, ficaria 1/12. Essa é a fração de número de pessoas de cada grupo do total da escola. Então, olha só. Olha o exercício 5, que também é tranquilo. Raquel faz deliciosos pães de queijo. Ela os guarda congelado em embalagens e quando chega uma visita é só pôr para assar. Mas hoje ela está com uma dúvida. Ela quer embalar 3/4 de quilo e em saquinhos de 1/8 de quilo cada um. Mas ela não está conseguindo descobrir quantos saquinhos são necessários. Resolva esse problema. Então, olha só. Ela tem 3/4 de quilos, certo? Então, quer dizer que ela não tem nenhum quilo completo. Tem menos de 1 quilo. E aí, ela quer dividir em saquinhos de 1/8 de quilos. Então, o que eu tenho que fazer? Exatamente, dividir essa quantidade pela quantidade de saquinhos, pela quantidade da capacidade do saquinho, para dar a quantidade de saquinhos necessários. Então, seria 3/4 divididos por 1/8. Então, divisão de fração, conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Qual é o inverso de 1/8? 8. Então, vai ficar 3/4 vezes 8. Aí, multiplicação de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 1, 4. 24 dividido por 4 é quanto? 6. Então, para eu colocar, né, os pães de queijo em saquinhos de 1/8, eu precisaria de 6 saquinhos para completar os meus 3/4 de quilo. Tranquilo, né? Tranquilo. Agora, para a gente finalizar, vamos para a página 91, ler o texto desta página para fazer os exercícios 8 e 9. Então, olha só, olha o texto. Um cozinheiro trabalha com 5 fritadeiras ao mesmo tempo. Em sua despensa, há 6 latas de 1 litro de óleo, mais uma embalagem aberta com 5/8 de litro. Cada fritadeira precisa de, no mínimo, 5/4 de litro para funcionar. Agora vamos para a questão. Será possível ele usar 5 fritadeiras? Então, olha só. O que eu tenho? Eu tenho 5 fritadeiras e eu tenho 6 latas de 1 litro e uma aberta com 5/8 de litro. E cada fritadeira gasta no mínimo 5/4 de litro para fritar. O que ele está querendo fritar? Para fritar qualquer coisa. E aí, a gente pode ver primeiramente qual a quantidade de óleo que eu tenho. Então, são duas formas. Ou eu considero essas 6 latas de 1 litro e 5/8 um número misto, ó, que seria 6 latas inteiras e 5/8. Daí eu transformo isso aqui numa fração. Aí ficaria o quê? Multiplico pelo de baixo e soma aqui pelo de cima, né? Então ficaria 8 vezes 6, 48, com 5, 53. 53/8. Ou eu pego e somo 6 latas inteiras com 5/8 de outra lata. Fazendo aqui o MMC daria a mesma coisa, ó. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 8 dividido por 1, 8 vezes 6, 48. 8 dividido por 8, 1 vezes 5, 5. 48 mais 5, 53/8 de litro. Então, essa é a quantidade que eu tenho
de óleo. Agora, ele quer ver se é suficiente para usar 5 fritadeiras. Então, como que ficaria essa situação? Eu teria que pegar essa quantidade e dividir por 5. Exatamente o que eu vou fazer aqui. Então, vai ficar 53 oitavos dividido por 5. Uma divisão de fração, conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Fazendo a conta aqui, ó, ficaria 53 vezes 1, 8 vezes 5, 40. Essa aqui é a quantidade de óleo necessário para usar em 5 fritadeiras. Agora, eu vou analisar, eu vou comparar com a quantidade que eu tenho de cada óleo por fritadeira. Então, para ver o que? Quanto eu vou gastar em 5 fritadeiras para ver quanto que é por cada um. Vamos igualar aqui. Se a gente igualar os denominadores, é só multiplicar por 10. Vamos colocar um zero aqui e um zero aqui. E aí o que acontece? A quantidade que eu tenho é 53,40 avos. Qual é a quantidade que gastaria? 50,40 avos. Então a quantidade que eu tenho é maior. Então é possível usar 5 fritadeiras simultaneamente. Tranquilo? E aí no exercício 9, olha o que ele fala. Usando apenas 4 das fritadeiras com o volume mínimo do óleo necessário, quantos litros de óleo sobrariam? Então, olha só, com 4 fritadeiras, eu vou ter que multiplicar 4 vezes a quantidade de óleo por fritadeira. Então, vai ficar 4 vezes 5 quartos, dá para cancelar aqui, ó, dá para simplificar, eu gastaria 5 litros de óleo. Aí, o que vai acontecer? Eu pego do total que eu tenho, que é 53 oitavos, e tiro de 5. Fazendo MMC aqui, né, de 8 e 1 dá 8, aí divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, padrão, e aí vai ficar aqui, 8 dividido por 8, 1, vezes 53, 53, 8 dividido por 1, 8 vezes 5, 40, então vai ficar 53 menos 40, que dá 13. Então, se eu usar 4 fritadeiras, vai me sobrar 13 oitavos de litro. Viu que é tranquilo? Agora, o problema maior nos problemas são a montagem, a interpretação de texto. Então, isso a gente vai tratando com o tempo. Os problemas sempre vão aparecer, independente do trimestre. Certo? Então, na próxima aula, é semana de revisão, então a gente vai tirar a revisão de tudo que a gente está viu durante essa apostila, tirar dúvida, fazer algum exercício que ainda pode estar, vocês podem estar com problema, e assim vai, certo? Então, por hoje é só, é nóis!